certo com vocês? Olha, eu confesso que eu tô muito animada para a historinha de hoje porque ela tá muito legal. E ela também vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou contar só uma história. Vão ser duas histórias, isso aí. E a primeira história é essa. Em uma sala de aula existia dois alunos e cada um desses alunos tinha um grupo de amigos diferentes. O primeiro aluno se chamava Rodrigo. E o Rodrigo era aquela criança que só queria saber de brincar. Ele não fazia tarefa, ele ficava conversando enquanto o professor explicava a matéria e quando ela chamava a atenção dele, ele achava ruim e às vezes até brigava com a professora. E os amigos dele achavam aquilo normal. Mas, por outro lado, existia o Daniel e o seu grupo de amigos. O Daniel era cristão, então ele buscava viver uma vida que agradasse a Deus. Ele fazia as suas tarefas, ele respeitava as suas professoras, ele também ajudava seus amigos que tinham alguma dificuldade, os seus amigos também o ajudavam quando ele tinha dificuldade. Mas, além de tudo isso, Daniel orava por cada amigo seu, mesmo aqueles que ele não tinha muito contato, como o Rodrigo. Olha só que dois alunos totalmente diferentes. Mas eu te faço uma pergunta. Em qual turma de amigos você gostaria de estar? Na turma de amigo do Daniel ou da do Rodrigo? Provavelmente você vai falar, não, eu gostaria de estar na turma do Daniel. Mas eu te faço uma outra pergunta. Em qual turma você está na sua escola? A sua turma de amigos, ela se parece mais com a do Rodrigo ou com a do Daniel? E é uma pergunta meio pesada, mas a gente precisa entender o seguinte: a melhor escolha que a gente pode fazer é viver uma vida que agrada a Deus. Eu sei que fazer as coisas erradas podem parecer mais fáceis ou até mesmo mais legais do que fazer aquilo que é certo, mas pode acreditar, quando você escolhe o caminho do bem, Deus o abençoará. Então, você prefere escolher o caminho do mal, longe de Deus, ou então o caminho do bem, que Deus vai estar perto de você e ainda te abençoando? Fica aí o questionamento. Mas então, vamos para a nossa segunda história. E essa história vai falar sobre um homem chamado Sansão. E ele teve que fazer uma escolha muito importante. Você sabe qual foi a escolha dele? Então, vamos lá para a nossa história. É de conhecimento de todos que os israelitas, após as suas vitórias das guerras que eles tinham, acontecia, um apagão neles e eles esqueciam de tudo que Deus tinha feito por eles. E então, eles escolhiam fazer o mal. Por isso, Deus os entregou nas mãos do povo inimigo, os filisteus. E os filisteus eram muito maldosos. Mas certa vez, o anjo do Senhor apareceu para uma mulher que não podia ter filhos. E ele disse para ela que ela teria um bebê, mas o seu filho seria diferente. Ele deveria ser consagrado a Deus. Então ele não poderia tomar vinho, ele não poderia cortar o seu cabelo e seria ele que livraria o seu povo das mãos dos filisteus. E como Deus havia dito, depois de um tempo nasceu um menino e ele foi chamado de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Senhor deu tanta força para ele, o Sansão era tão forte que ele matou um leão com as suas próprias mãos. E depois ele lutou com vários homens e ainda saiu vencedor dessa luta. Não tinha em qualquer outro lugar alguém tão forte como Sansão. Mas qual seria o segredo da força que Sansão tinha? Sansão foi escolhido por Deus e deveria fazer o que era certo. Porém, nem sempre Sansão fazia o que era certo. Sansão desobedeceu à vontade de Deus, namorando uma moça que não fazia parte do povo de Deus. Pelo contrário, ela era do povo inimigo, ela era uma filisteia. E teve consequências essa escolha errada de Sansão. Veja só o que aconteceu. Os filisteus queriam saber qual era o segredo dessa força de Sansão. E eles tinham um plano de matá-lo.
Quando os filisteus descobriram que ele estava namorando Dalila, uma moça do povo deles, eles logo foram encontrar-se com ela e ofereceram dinheiro para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. E Dalila era uma mulher esperta, então ela conseguiu que Sansão revelasse o segredo entre ele e Deus. Crianças, qual era o segredo? Era que a força que Sansão tinha estava em seus cabelos, por isso ele não podia cortá-los. Dalila então, quando ficou sabendo desse segredo, ela logo contou para os filisteus. E enquanto Sansão dormia, cortaram seus cabelos e ele perdeu toda a sua força. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Então Sansão acordou, mas ele logo pensou: eu vou me livrar deles porque eu sou mais forte que eles. Porém, Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele e que toda a sua força tinha ido embora. Então, os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Olha só que horror! Sansão escolheu fazer as coisas erradas e então ele teve as consequências, ele teve que arcar com essas consequências. Sansão foi preso e ele então começou a trabalhar como escravo. Porém, durante esse tempo, o seu cabelo cresceu novamente. O que será que vai acontecer então? Os filisteus prepararam uma festa certo dia em um palácio lá, em um templo do deus deles, um deus falso. E milhares de pessoas foram nessa festa, inclusive os príncipes dos filisteus. E Sansão também foi levado a essa festa e as pessoas começaram a rir dele. Elas diziam: olha só, o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Perto de Sansão estavam duas colunas bem fortes. Então ele pediu para o moço que o estava guiando para que ele pudesse se encostar nessas duas colunas. Ali, Sansão orou a Deus: Senhor, pela última vez, só dessa vez, me dê forças. Sansão fez a escolha certa. Ele se arrependeu e pediu a ajuda do Senhor. Então, Deus deu forças novamente a Sansão e ele destruiu toda aquela festa. Milhares de pessoas morreram, inclusive o próprio Sansão. Mas então o que a gente pode aprender com essa história? Sansão fez várias escolhas erradas, porém ele se arrependeu e pediu forças para o Senhor, e ele o abençoou. Nós devemos fazer aquilo que é certo, escolher o caminho certo. Mas se errarmos, nós devemos confessar o nosso pecado a Jesus, que é fiel e justo para nos perdoar. Fazendo assim, nós estaremos retornando ao caminho certo. E eu quero estar no caminho certo. E você? Lembra da nossa primeira história, lá no comecinho? A história do Rodrigo e do Daniel? Bom, teve uma vez que o Rodrigo estava fazendo muita bagunça. E então ele foi levado para a diretoria. E a diretora falou que ia ligar para os pais dele, que ia dar uma advertência e que se ele continuasse fazendo bagunça, ele iria levar uma suspensão. Gente, o Rodrigo entrou na sala aos prantos, ele estava chorando muito. E então Daniel foi lá para o consolar. Então Daniel falou para ele que tudo aquilo que ele estava passando era na verdade as consequências de suas atitudes. Porém, ainda havia tempo para ele se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, Daniel começou a falar do amor de Deus para o Rodrigo e até o convidou para ir na sua igreja. Sabe o que aconteceu tempos depois? Rodrigo teve um encontro real com Jesus Cristo. Ele agora era uma outra pessoa, ele estava agora no caminho certo. É claro que às vezes ele cometia algumas coisas erradas, porém ele logo se arrependia e pedia perdão a Deus. Rodrigo também começou a orar pelos seus amigos, para que eles também tivessem um encontro real com Deus.
Olha só que história linda, gente! Como é bom andar no caminho correto, no caminho que agrada a Deus. E a Bíblia ainda vai falar lá em 1 Crônicas, abram lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 11. Repetindo, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, que diz o seguinte: procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Ó, vou repetir. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Eu sei que há muitos lugares que a gente pode estar, mas eu te garanto que o melhor lugar que a gente pode estar é na presença do Senhor. E caso você esteja no caminho errado, caso você esteja fazendo coisas erradas que estão desagradando a Deus, agora é o momento de você se arrepender e voltar para o caminho certo. Vamos então orar. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, porque agora nós vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por ser fiel e justo e nos perdoar de nossos pecados. Eu peço para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos conduza novamente ao caminho certo, que é onde o Senhor está. Eu oro para que o Senhor nos dê forças e que a partir de hoje nós sejamos pessoas diferentes, verdadeiros cristãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Amém! A Hora da História fica por aqui, mas na semana que vem tem muito mais com a tia Ju e a Isabela. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!